Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos mais um relato de cemitério, relato enviado pelo Marco Antônio. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano, bom dia, inscritos do seu canal. Eu me chamo Marco Antônio, tenho 40 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu na minha infância. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e esses fatos aconteceram aqui em Piracicaba. Eu fui criado em uma área rural aqui em Piracicaba. Nós só saímos da área rural quando eu tinha por volta de uns 7 anos de idade. Nos mudamos para a área central de Piracicaba. Esse local onde nós morávamos era próximo de um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui de Piracicaba, a Rua do Porto. E como eu vim da roça, eu demorei para me adaptar. Era diferente de tudo que você via na área rural. E ainda nós nos mudamos para um apartamento em um prédio aqui na cidade. Era tudo novidade. Andar pela cidade então era uma coisa que me assustava muito. Eu fui matriculado em uma escola e comecei a frequentar o local. O motivo de termos saído da área rural foi que a minha mãe conheceu meu padrasto. Eles se casaram. Eles decidiram se mudar para o apartamento dele. O meu padrasto, o Cícero, trabalhava no cemitério. Ele fazia toda a parte de zeladoria do cemitério, limpeza de túmulos, cortava grama, serviços de jardinagem, parte elétrica, pintura, tudo que precisasse ele fazia. Há anos ele era funcionário da prefeitura. Nessa época minha mãe estava grávida da minha irmã caçula. O Cícero começou a me levar no cemitério em algumas vezes. A primeira vez que eu pisei o meu pé dentro do cemitério, eu fiquei com muito medo. Era a primeira vez que eu estava visitando um cemitério. Eu achei aquele cemitério enorme e muito sombrio. O Cícero sempre me contava histórias que aconteciam naquele lugar, mas eu nunca iria imaginar que algo poderia acontecer comigo. No prédio onde nós morávamos, havia uma senhora. Essa senhora cuidava de um filho. Esse filho tinha uma doença que fazia que ele ficasse o dia todo na cama. Esse rapaz faleceu muito jovem, com 21 anos. O velório foi no cemitério da Saudade e depois seria o seu sepultamento. A minha mãe foi prestar as condolências à família. Quando chegamos no cemitério e nos dirigimos para o local do velório, eu não tive nenhum tipo de sentimento ruim. Eu apenas olhava aquele rapaz deitado naquele caixão. Ele havia sofrido muito por sua enfermidade. Muitas pessoas chorando. Essa senhora, que era mãe desse rapaz, chorando muito. A minha mãe ficou consolando ela. Eu saí então de dentro da sala do velório e fiquei olhando no cemitério. Naquele mesmo momento, outros velórios eram realizados no cemitério. Eu fui andando, passei por 2 salas. Na 4ª sala de velório, eu reparei que estava quase vazia. Se tivesse 6 ou 7 pessoas, era muito. Quando eu cheguei na porta do velório, uma mulher me olhou e perguntou o que eu estava fazendo ali, se eu estava perdido. Eu disse que não, que estava acompanhando a minha mãe na 1ª sala, que o rapaz havia falecido jovem. Ela então disse que ali naquele caixão estava sua mãe, que havia falecido idosa. Ela me perguntou se eu queria chegar próximo do caixão. Eu respondi positivamente, com a cabeça. Ela segurou nas minhas mãos e me levou até o caixão. Quando ela me ajudou para que eu olhasse para aquela mulher, eu senti um arrepio que surgiu desde os meus pés e foi subindo por todo o meu corpo até que chegou na minha testa, e eu senti uma forte dor de cabeça. Ela perguntou se eu estava bem, e eu disse que doía a minha cabeça e a minha testa. Ela tratou de me ajudar a ir até a sala onde estava sendo velado o rapaz. Ela chamou a minha mãe e disse que eu estava andando sozinho. Minha mãe agradeceu àquela mulher. Aquela mulher se despediu de mim e voltou para a sala do velório, onde a sua mãe estava sendo velada. Não demorou muito para que aquele rapaz fosse levado para o túmulo e sepultado. Ficamos por mais algum tempo no cemitério e fomos embora para casa. Só que aquelas dores de cabeça e aquela dor que eu sentia forte na minha testa não passavam. A minha mãe me deu um medicamento, mas eu sentia aquelas pontadas na minha testa
como se estivesse entrando uma agulha. A partir desse dia, eu tive fortes dores de cabeça e essas pontadas na minha testa passavam e depois voltavam. Eu ia na escola e estava tudo bem quando eu sentia aquelas pontadas, tanto que a minha mãe tinha que me buscar na aula. Eu sentia aquelas agulhadas na minha testa e eu ficava a noite inteira acordado e a minha mãe me cuidando. Eu já havia passado por 3 médicos, eles fizeram um monte de exames e o resultado dos exames não refletia essas dores que eu sentia. A mãe do Cícero, eu não vou citar o nome dela aqui, pois eu não tive autorização. Quando ela ficou sabendo que eu estava doente, ela foi me visitar em nosso apartamento. Ela chegou, me deu um beijo e eu contei o que aconteceu. E eu apontei aonde vinha a agulhada. Ela ficou olhando a minha testa. Ela chamou a minha mãe de canto e conversou com ela. As duas conversavam e olhavam na minha direção. A avó era uma senhora bem religiosa. Eu não vou contar aqui qual era a religião que ela frequentava, mas era uma religião de matriz africana. Ela se aproximou de mim novamente, me deu um abraço, beijou a minha testa e disse: "Meu filho, eu vou cuidar de você. Você não deveria ter aceitado que aquela mulher te aproximasse daquele caixão." Como eu era criança, eu não entendi nada que a avó disse. Ela foi embora e eu continuei com aquelas dores durante aquela noite. Já na manhã seguinte, eu acordei com a avó conversando com a minha mãe e escutei a voz de um homem. Esse homem conversava com a avó. Era uma voz assim, que chamava atenção. A avó pediu que a minha mãe me chamasse. Aquele homem estava encostado no sofá, olhando fixo para mim. Era o senhor idoso, de barba branca, com roupas brancas, só que eu estranhei que ele estava descalço. A avó disse que era para que eu ficasse calmo e fechasse os meus olhos. E a avó começou a fazer uma oração. Eu ouvi a avó e aquele homem falando algumas palavras. Até que a avó mandou que eu abrisse os meus olhos e me perguntou: "Filho, você tá vendo esse homem aqui?" Eu disse: "Sim, vovó." "Então aponte aonde ele está." Eu apontei na direção de onde ele estava. Ele estava encostado em uma parede, próximo à entrada da sala do apartamento. A avó pediu que eu fechasse novamente os meus olhos e ela fez uma oração e fez alguns sinais na minha testa e pediu que eu abrisse os olhos e perguntou se eu estava vendo aquele homem. Eu abri os olhos e disse que não, pois realmente aquele homem havia sumido. Ela chamou a minha mãe de canto. Então a avó veio e disse: "Filho, deu certo o que eu fiz, mas você vai ter que me acompanhar até o terreiro. Lá eles irão conseguir resolver a situação." Quando o Cícero chegou do trabalho, ela ainda estava na nossa casa. A avó entregou uma caixa de papelão para o Cícero e disse que ele deveria me levar no cemitério na próxima manhã. O Cícero me levou no cemitério. Quando chegamos no cemitério, o Cícero pegou uma pá, cavou um buraco em um local próximo ao muro do cemitério. Colocou a caixa naquele buraco. O Cícero então disse que nós iríamos fazer uma oração. Ele falava umas palavras e pedia para que eu repetisse. E foi assim até que o Cícero me levou embora. Como eu era criança, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Quando eu fui até o caixão e vi aquela mulher, eu não sabia e nem imaginava que eu tinha tendência e uma sensibilidade espiritual. Quando eu vi aquela mulher, eu a vi ali no caixão e ela também me viu. Aquelas pontadas que eu sentia na minha cabeça e as dores eram sintomas da enfermidade que aquela senhora idosa teve antes de morrer. Ela veio me acompanhando todo esse tempo. Quando a avó foi lá em casa, sentiu a presença dela, só que não a viu. Então ela tratou de trazer alguém para me ajudar. Aquele homem que estava lá no apartamento não era um homem, ele era uma entidade, que muitos de vocês devem saber qual é. Ele foi me auxiliar e me ajudou distanciando aquela mulher para que ela se afastasse de mim. Depois desses dias que tudo aconteceu, eu não senti mais dores de cabeça e nenhuma pontada na minha testa. Eu frequentei por um tempo o centro que a avó frequentava e por muitas outras vezes eu vi esse homem. Até hoje eu vejo ele em algumas ocasiões.
como também vejo outras entidades. Eu respeito todas as crenças e religiões. Isso é o que eu acredito. Eu não estou mais seguindo a religião da avó, que já é falecida há muito tempo, mas ela foi uma das pessoas que me ensinou a ser como eu sou hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, Feliciano, de compartilhar esse relato aqui no seu canal. Eu já ouvi outros relatos e descrições de outras entidades que ajudaram as pessoas. Às vezes você nasce com uma sensibilidade e com um dom que você não entende. Às vezes algum espírito pode ver e ser atraído por isso. Procure uma espiritualidade, procure a sua crença, independente de qual for. Mas cuidado, pois a espiritualidade está aqui para nos ajudar. Mas às vezes há algo espiritual que possa fazer mal à nossa saúde e à nossa vida. Abraços a todos, bom dia. Muito obrigado, Marco Antônio, por ter compartilhado seu relato nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Por esse link vocês poderão enviar seus relatos e falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre acompanha o canal, deixa o like, compartilha e comenta. A vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Tenha uma semana abençoada. Até o próximo vídeo.